Nós vamos utilizar o livro do Eliseu Martins, certo? Eliseu Martins ele é excelente para estudar e também para praticar contabilidade de custos. Então, exercício 5.3. A companhia Porto Eucaliptus iniciou suas atividades em 2/1 de X1 e em 31/12 de X1, seu primeiro balancete de verificação era constituído pelas seguintes contas em 1000, ou seja, todos esses valores aqui estão multiplicados por 1000, né? Então seria, por exemplo, 460 mil, 1000, 1 milhão, nesse sentido, certo? E se começou em 2/1 e 31/12 acabou, significa que foi um período comum, um período qualquer. Isso aí é importante também dar uma olhada. Então a gente tem aqui os valores: caixa, bancos, clientes, estoque de matéria-prima, equipamentos de produção, enfim, todos esses valores, certo? Todos esses valores aqui, até chegar aí nas vendas dos produtos acabados. Perfeito? Depois disso, a gente vai descer aqui e vamos dar uma olhada nos dados que foram dados, né? Os dados que foram dados para nós, certo? E o que é que foi dado? Então, nós temos aqui primeiro a produção e vendas do período. Nós temos aqui nosso produto X, um preço médio de venda por unidade 270, volume de produção 50 mil e volume de vendas em unidades 40 mil. Então, pessoal, aqui a gente já pode ter algumas informações a mais que já foram dadas. Primeiro, a nossa indústria ela trabalha com 3 produtos. Esses produtos são X, Y e Z. O preço médio de venda por unidade, ou seja, quanto é que ela vai estar dando de receita ao você multiplicar aqui com o volume de vendas. E nós também temos o nosso volume de produção em unidades, que a gente então vai ver quanto é que vai ficar no estoque de produtos acabados, certo? Porque a gente produziu, se a gente vendeu 40 mil e ficou 50 mil, então nós temos aí 10 mil guardados. E igualmente vai acontecer nesses outros casos aqui, tanto do produto Y quanto do produto Z, certo? Com seus respectivos preços médios e tudo mais. Depois nós temos o seguinte: o tempo de produção requerido por unidade de produto. Nós temos que nos lembrar, pessoal, que a energia elétrica, em alguns casos, ela pode ser indireta, só que nesse caso ela vai ser considerada direto. Por quê? Porque nós temos o valor exato e está ligado completamente à produção. Esse também é o próprio conceito do... Quer dizer, não está ligado, mas nesse caso, como existe essa medição, a gente pode colocar tranquilamente como um custo direto, certo? Então, nós temos aqui o tempo de mão de obra direta, ou seja, para fazer uma unidade, a gente vai precisar de 1 hora para fazer apenas uma unidade de mão de obra do X e de máquina 0,6 hora máquina. Igualmente aqui no Y, 2 horas, 1,5 hora máquina, Z 2,5 hora e hora máquina, certo? Com relação aos custos diretos, sabe-se que aí essas informações elas vão ser extremamente importantes para você finalizar, principalmente na parte dos custos indiretos, certo? Então aqui nós temos a matéria-prima é a mesma para todos os produtos e o consumo faz-se na mesma proporção. 1 kg de matéria-prima para cada unidade de produto acabado. As habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos. O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de kilowatts. Por isso, seu custo é diretamente proporcional ao tempo de utilização das máquinas. Ou seja, está falando que as habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos. Significa que não vai alterar o custo em relação à produção em si, só em relação à hora trabalhada, certo? E aqui também é a mesma coisa no consumo de energia elétrica, vai ser em relação ao tempo trabalhado da máquina, ao quanto tempo ela esteve ligada. Depois nós temos aqui os custos de supervisão da produção e aluguel devem ser rateados com base na mão de obra direta, ou seja, está falando aqui que nós vamos seguir o modelo da mão de obra direta, que a gente vai ver depois, de como vai ser rateado os nossos produtos. Se você não sabe o que é rateio,
eu recomendo que você dê uma estudada, certo? Mas basicamente é a divisão dos custos indiretos nos produtos que foram utilizados da nossa indústria, para a gente encontrar o nosso custo do produto vendido, certo? E depois, supervisão do almoxarifado com matéria-prima. Então, enquanto o nosso custo de supervisão de produção e aluguel vão ser com a mão de obra direta, supervisão do almoxarifado com matéria-prima. E depois, os demais custos indiretos são correlacionados ao tempo de uso de máquinas. Então, o resto dos custos indiretos que a gente encontrar, nós vamos colocar em relação ao tempo de uso de máquinas, certo? E aí o imposto de renda sobre o lucro é de 30%, certo? Então, isso aqui é outra informação importante. Então, a questão ela vai pedir o seguinte: para calcular o custo unitário de cada produto, o custo total de cada produto, o custo dos produtos vendidos no período, o valor do estoque final de produtos acabados, e para elaborar um quadro demonstrando o custo direto total por produto, um mapa de rateio dos custos indiretos de produção, dos elementos de custos aos produtos, a demonstração de resultados do período, considerando 30% de imposto de renda sobre o lucro, e o balanço patrimonial de 31/12 de X1. Certo. Porque eu demorei um pouquinho aqui para falar sobre a questão. Primeiro, para vocês seguirem atentamente a questão, e também porque o importante na contabilidade é você entender o contexto em que ela está trabalhando. Então, quando existe uma informação dada, você tem que entender como é que ela vai ser trabalhada nas nossas informações, com a nossa contabilidade em si, certo? Então, vamos começar aqui com o custo unitário de cada produto. Para a gente encontrar o custo unitário de cada produto, o que a gente vai ter que precisar de informação para encontrar isso? Então, a gente vai ter que pegar aqui nos nossos balancetes, né, o que a gente utilizou, e a gente vai então fazer alguns processos que são simples, que é separar o que são os custos das despesas e tudo mais. Esse é o primeiro passo, e depois a gente vai começar a ratear os nossos assim, em relação aos nossos produtos, em relação à produção em unidades, né? Que aqui fala que é 1 kg de matéria-prima para cada unidade de produto acabado. Então aqui a gente vai ter uma relação equânime aqui do volume de produção, certo? Que a gente vai trabalhar logo em seguida. Então vamos começar. Então a gente vem aqui na nossa planilha e a gente tem o seguinte. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que eu só passei o que estava lá na questão para cá, certo? O que a gente vai fazer aqui? Então, primeiro, como eu tinha falado, a gente vai separar os custos diretos dos indiretos, as despesas e tudo mais. E deixar também o que for para o balanço patrimonial, certo? Então, olha só, pessoal. A gente vai começar aqui com os custos diretos. O que são os custos diretos? São aquilo que está diretamente ligado à produção dos nossos produtos na indústria, certo? Então, consumo de matéria-prima está diretamente ligado, mão de obra direta, como o próprio nome fala. Energia elétrica consumida na produção também é considerado, nesse caso, por ter uma... É porque, na verdade, pessoal, inclusive, na maioria dos casos, a energia elétrica ela é considerada... Perdão aí pelo barulho vindo aí de fora. Energia elétrica, na maioria dos casos, ela é considerada custo direto. Ela seria a ovelha negra, só por causa dessa questão de ter uma relação próxima à produção dos produtos, certo? Depois, os custos indiretos. Quais são eles? Supervisão geral da produção, aluguel de fábrica, consumo de lubrificantes, manutenção preventiva de máquinas, supervisão do almoxarifado de matéria-prima, seguro dos equipamentos de fábrica, depreciação de equipamentos de produção. Vocês podem perceber que esses custos eles estão indiretamente ligados, ou seja, não está lá na produção, mas é necessário para que ocorra ela. Então, isso que seria um custo indireto, certo? E as despesas operacionais, eu acho que vocês já sabem, né? Que são as operações, o que estiver ligado com as nossas próprias despesas,
eu não sei como eu posso dizer, mas são aqueles gastos que visam os benefícios futuros, seria isso, tá? As despesas administrativas, também visando benefícios futuros, são todos aqueles gastos incorridos que visam benefício futuro, certo? As despesas financeiras e as receitas financeiras. Nesse caso, a gente tem só as nossas despesas comerciais e administrativas. Na questão, ele não separa as operacionais das administrativas, então eu vou deixar aqui mesmo, nas operacionais. E nas despesas financeiras, ele deu aqui as nossas despesas financeiras do período, certo? Beleza. Então, a gente vai fazer isso e a gente vai passar para vendas. Como é que a gente vai fazer aqui? Vocês podem perceber que agora eu passei aquela segunda tabela, essa segunda tabela aqui, essas tabelas, para cá. Elas são necessárias para quê? Para a gente conseguir então encontrar o nosso valor total dos custos, de cada custo. E como a gente vai fazer isso então? Olha só, pessoal, como que eu fiz. Então nós temos aqui o nosso produto X, nosso produto Y e nosso produto Z. E aqui eu deixei um somatório, certo? Isso aqui é o sigma, que significa somatório, na matemática e afins. E eu vou aqui repetir, na primeira parte, o preço médio de venda por unidade. E beleza. E o volume de produção em unidades ou quilos. Eu até anotei aqui em quilos porque foi dado lá na questão, né, que a cada uma unidade produzida, 1 quilo era utilizado. Então, nosso somatório aqui seriam 100 mil quilos, certo? E o nosso volume de vendas em unidades foram aqui 40 mil, 18 mil, 16 mil. E o somatório dá 74 mil, certo? E igualmente eu coloquei aqui o nosso tempo de mão de obra, horas por unidade, que foi o tempo trabalhado para fazer uma unidade. Nós temos 1 hora, 2 horas, 2,50. E aqui, pessoal, eu coloquei em relação já ao tempo de mão de obra trabalhado total. E como é que a gente vai encontrar esse valor? A gente vai multiplicar 1 por 50 mil, 2 por 30 mil, 2,50 por 20 mil, e nós vamos somar esses três valores encontrados. E isso vai ser o nosso tempo total trabalhado. Por que isso? Você pode perguntar. Porque, basicamente, é o tempo trabalhado pelos funcionários para produzir um produto, né? Então, somando isso aqui, em relação a quanto eles produziram no total, você vai encontrar o valor, certo? Perfeito. Depois, o tempo de mão de obra total, vocês podem ver que eu anotei aqui como é que ficou mesmo, né? Isso aqui é só uma repetição, o F e o G são meras repetições, só que demonstrando como é que fica. E depois nós temos aqui o nosso tempo de máquina, que vai ser a mesma coisa, que você vai multiplicar isso pelo volume de produção. Então vai ser 0,6 multiplicado por 50 mil, 1,50 multiplicado por 30 mil e 3,75 multiplicado por 20 mil. E aí isso aí daria 30 mil, mais 45 mil, mais 75 mil, concluindo em 150 mil, certo? Esse aqui é o tempo de máquina total. Certo, agora a gente encontrou então os nossos tempos totais. Agora a gente vai voltar lá na nossa primeira tabela, nossa planilha, e a gente vai começar a ratear em relação à proporção que a gente encontrou lá dos nossos produtos. Aqui vão ser meras regras de 3, como vocês vão poder perceber daqui a pouquinho. Então, por exemplo, vamos aqui no nosso custo da mão de obra direta. Vocês podem ver aqui, como foi dado na questão, que ela custa 6 mil, beleza? Se custa 6 mil, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que ratear em relação ao valor total que a gente tinha encontrado aqui e separar o que pertence a cada parte. E como a gente vai fazer isso, então, uma regra de 3. Deixa eu abrir aqui o Paint. Então, pessoal, olha só, se 160 mil, perdão aí pela letra, porque eu não tenho canetinha para ficar escrevendo, mas
Enfim, se 160 mil é 100%, 100%, ou nesse caso agora, se 6 mil é 100%, então 50 mil, ou perdão, você pode fazer aqui por cima mesmo. Então 50 mil aqui, ó, começando aqui, 50 mil é X%. Então a gente fazendo aqui, abrindo a calculadora, deixe-me abrir. Então 160 mil dividido por 100 multiplicado por 50 mil. Peraí que eu fiz errado, é o contrário. Peraí, cadê? Tá. Peraí que eu preciso aqui do Paint. 50 mil multiplicado por 100 dividido por 160 mil. Então vai dar 31,25%, certo? Então isso aqui tem porcentagem, 31,25%. E isso aqui a gente vai então multiplicar por 6 mil, que é o valor total do nosso produto, da nossa mão de obra direta, perdão. Então você pode ver que deu 187.500. Só que aqui eu coloquei em mil, né? Então eu dividi aqui por 1000 e aí daria o nosso valor, certo? Só que aqui faltou só colocar um zero. Por isso que deu errado, deu 187,5, mas só faltou colocar um zero. Aqui no nosso 160 mil, beleza? Enfim, continuando aqui, aí a gente vai fazer a mesma coisa no outro lado, aqui a gente encontra a nossa porcentagem ali e a nossa porcentagem aqui. E aí vai dar o nosso valor total, que é 6 mil. Se você encontrar esses três valores e der certinho o que estava no custo de mão de obra, então significa que você fez certo? Eu uso muito certo, desculpa aí também. Enfim, depois nós temos o nosso custo de energia elétrica, que vai ser o mesmo processo, tá? Então você vai dar uma olhada em relação ao tempo de máquina, regra de 3. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então você vai pegar e vai fazer se 0 ou se 150 mil é 100%, ou melhor, aqui pessoal, você também pode fazer assim, 150 mil equivale aqui a 790, que é o valor total. 790 que é o valor total. Agora eu me lembrei, tava até esquecido disso. Então 30 mil vai valer quanto? E aí você encontra o nosso valor, que vai ser, então, 30.790 dividido por 150 mil. Opa. Aí. E vai dar 158, certo? E você vai fazer o mesmo processo com as outras situações. Depois, então pessoal, vocês vão fazer o seguinte, a mesma coisa aqui no outro caso. Então a gente vai pegar, agora não é mais 30 mil, a gente vai pegar 45 mil. Então 45 mil vai valer X. E a mesma coisa, você vai na calculadora, 45 mil multiplicado por 790 dividido por 150 mil. E aí vai dar os nossos 237. E aí, você depois encontra, da mesma forma, essa regra de 3, o 395 e esse somatório vai dar 790. E aí você vai continuar a fazer, pessoal, da mesma forma com todos os outros casos, sempre atendendo ao que foi pedido por eles, né? Então, aqui, por exemplo, é o que? Aqui é o custo de matéria-prima, no caso, você já vai ver em relação ao preço da matéria-prima, né? Então, você vem aqui,
Matéria-prima é o mesmo para todos, consumo faz na mesma proporção. E, enfim, aí você vai encontrar depois esse valor de 7.000. Aqui também fazendo o mesmo processo. Enfim, amiga minha. E, enfim, aí depois a gente vai ter aqui os nossos custos de supervisão. Só vamos ver aqui como é que a gente encontra esse valor da matéria-prima. Então a gente vem aqui, a gente apaga isso aqui e a gente sabe o seguinte: a gente gastou, a gente produziu quantas unidades? A gente produziu 160.000. Foi isso? Não, mentira, não foi não. A gente produziu 100.000 unidades. Se a gente produziu 100.000 unidades, então aqui estaria 100.000. 100.000 tá para 7.000, que é o nosso 100%. Então 50.000 tá para X. E é a mesma coisa aqui, então 50.000 tá para X. 30.000 tá para Y. E 20.000 tá para Z. Certo, pessoal? Então, você vai encontrar esses valores aqui e vocês vão encontrar exatamente 3.500, 2.100 e 1.400. Também dando aí o nosso somatório 7.000. Tudo em 1.000, né? Não se esqueçam disso. Custo de supervisão, aí vai falar lá na nossa questão o quê? Que o custo de supervisão, cadê? Supervisão devem ser rateados com base na mão de obra direta, ou seja, a gente vai estar trabalhando como se fossem esses valores aqui. 50.000 é 2.880, então tantos é X%, né? 160.000, 2.880, 50.000 X, 60.000 Y, 50.000 Z. E aí você vai encontrar esses valores aqui, beleza? Depois, a mesma coisa no aluguel. A gente vai ver também com mão de obra direta. Então, 660.000. Aqui de novo, só para vocês realmente ficarem na mente, né? Não quero que vocês não consigam entender o que eu estou fazendo. Então, sempre aqui, ó, 160.000. Então, 160.000. A gente sempre pega o valor do custo total aqui. Então, 600. E aí a gente vai encontrar 50.000 vale X, 60 Y, 60 Y e 50 Z, completando esses 160.000. E aí você vai encontrar os valores aqui: 160.000 multiplicado, mentira, primeiro 50.000, né? 50.000, é melhor sempre começar por baixo. 600 dividido por 160.000, 187,5, a gente encontrou. E aí a mesma coisa ali, 60.000 multiplicado por 600 dividido por 160.000, 225 e 187,50 de novo, beleza? E aí os outros custos indiretos vai estar bem aqui no outro lado. E falou lá que vai seguir o que? O tempo de máquina, certo? Então você vai fazer o mesmo processo com tudo. Olha só como é simples, pessoal. Você só tem que entender, separar e pronto. Você vai começar a fazer tranquilamente o resto. É simples assim, certo? Então pega essa parte aqui. Separa o volume de venda. Você analisa o que for pedido lá na questão e você começa a fomentar o sistema até você encontrar os nossos custos totais, certo? Encontrando isso, a gente vai depois fazer a gente vai encontrar o nosso custo total do produto produzido, beleza? Que vai ser então fazendo o somatório disso aqui, ó,
aqui, para vocês mostrarem no Excel. Vai ser o somatório de todos esses custos aqui que nós encontramos, certo? Porque foi o que foi gasto, né? O que foi gasto na nossa produção. Então, 7.638,50, 6.771, tudo em mil, né? Não se esqueçam disso. E 5.790,50. E o somatório disso vai dar 20.200. Aí, como é que você vai encontrar o custo unitário depois disso? A gente vem aqui e vai dividir esse valor, 7.638, dividido pelo número de unidades produzidas. Se aqui foi 50.000, então a gente vai 7.638,50 dividido por 50.000. Como esse aqui estava em 1.000, então eu só estou multiplicando por 1.000 aqui no sistema. E aí vai dar o nosso valor unitário bonitinho, 152,77. A mesma coisa com o resto, 225,70, porque foi dividido por cadê quantas unidades foram produzidas? 30.000 e outros 20.000, beleza? Beleza. E agora, encontrando o custo unitário e o custo, e já sabendo do custo total produzido e sabendo do volume de venda, a gente consegue encontrar o nosso CPV. Como a gente vai encontrar? A gente só vai fazer outra regra de 3 aqui. Então, olha só como a gente vai fazer. Vamos aqui no nosso Paint. E vai ser o seguinte, pessoal. Olha só. Se cadê? Se 50.000 vale 7.638,50, 7.638,50, então 40.000, que é o que a gente vendeu, 40.000 é X. Então vamos aqui na calculadora, 40.000 multiplicado por 7.638,50 dividido por 50.000. E aí a gente encontra o nosso CPV bonitinho. Olha só, cara, que simples. A vida de contabilidade de custos, por agora, é só regra de 3, beleza? É só entender mesmo o processo e começar a fazer regra de 3 adoidada. Beleza, pessoal? Então, a gente vai encontrar tanto esse valor quanto do resto, né? Então, foi produzido lá no outro, quanto foi? Então, foi, cadê? 30.000. Então, a gente vai colocar aqui. Se 30.000 agora. Se 30.000 valeu, aí a gente encontrou quanto? 6.771, 6.771. Então, a gente vendeu 18.000. 18.000 é Y. Então a gente vem aqui, 18.000 multiplicado por 6.771 dividido por 30.000. A gente vai encontrar 4, 0, 62 e 6. Olha só. E a mesma coisa com o resto, que vai dar 4.632 e 40. Então a gente vai encontrar o nosso CPV total de 14.805. Beleza? E basicamente essa assim, as primeiras questões, né? Aqui eu também coloquei algumas informações adicionais. A gente confirma aqui a nossa receita total. Como a gente faz isso? A gente pega 50.000 multiplicado por 270, 350 multiplicado por 30.000 e 500 multiplicado por 20.000, e o total vai ter que dar os nossos 25.100. E perdão, não é por 50.000, é pelo valor da venda, certo? Então aqui 40.000 multiplicado por 270, 18.000 multiplicado por 350, 16.000 multiplicado por 500, e aí sim vai dar esses valores. Desculpa aí, eu sem querer enrolei aí. Mas beleza. E o nosso imposto de renda cobrado na questão é 30%. Aqui é repetição do CPV, beleza? E, enfim, então a gente pode rever aqui o que pediu. Então a gente encontrou o nosso custo unitário de cada produto, o custo total de cada produto,
Está aqui o custo do produto vendido do período e o valor do estoque final de produtos acabados, ou seja, o quanto sobrou. E como é que você vai encontrar isso, pessoal? É basicamente subtrair o custo total do produto produzido menos o nosso CPV. E é o que vai, então significa que é o que sobrou pra gente, beleza? O que sobrou na nossa indústria. E seria esses valores aqui, 1.527,70, 2.708,40 e 1.158,10 e dando 5.394,20. Beleza? Beleza. Então a gente já encontrou toda essa questão 1. Depois, vai pedir um quadro demonstrando o custo direto total por produto, que é basicamente o que a gente fez aqui. Isso aqui é literalmente o que pediu na questão, beleza? E, enfim, depois o mapa de rateio dos custos indiretos de produção, também é o que a gente tinha feito aqui, os custos indiretos, inclusive o custo de supervisão e tudo mais. E a demonstração de resultados do período considerando 30% de imposto de renda sobre o lucro. Então, utilizando aqueles 30% de imposto, a gente vem aqui no DRE e a gente só vai fomentar agora com as informações que nós havíamos obtido na questão. Então, a gente tinha aqui o nosso faturamento, né, de 25.100, a gente manda para lá. Depois, IPI faturado, vai dar receita operacional bruta. Depois você deduz pelas devoluções de vendas, abatimentos, impostos contribuintes sobre venda. Nesse caso não foi dado, então vai ficar zerado, beleza? E vai dar a nossa receita operacional líquida. Depois a gente vai colocar os custos das vendas, que nesse caso seriam os custos dos produtos vendidos, que é esse valor aqui que nós havíamos encontrado, e vai dar o nosso resultado operacional bruto, que aqui deu 10.294,20. E aqui as despesas comerciais, no caso eu coloquei aqui despesas comerciais e administrativas juntas, porque como havia mencionado anteriormente, elas foram dadas juntas na própria questão. E depois as nossas despesas financeiras líquidas em 200. E aí não vai ter receita financeira, nem variação, nem outras receitas, enfim, não vai ter nada disso. Então a gente vai chegar já direto no resultado operacional antes do imposto de renda e CSLL. Então a gente vai ter aqui um valor de 1.994,20 e a gente vai descontar, deduzir aqui os nossos 30% de imposto de renda que foi dado na nossa questão. E aí vai dar 598,26. E aí a gente vai encontrar o nosso lucro líquido antes das participações, deduz o Prolabore, como não foi dado na questão, então vai direto para o resultado líquido do exercício de 1.395,94. Esse aqui é o nosso resultado líquido do exercício, beleza, pessoal? Então, a gente encontrou a nossa DRE, bem simples, literalmente só pegar os valores que a gente tinha encontrado e jogar aqui, e saber, né, de memória as demonstrações. E depois a gente vai passar todas essas informações para o balanço patrimonial. Bem, infelizmente eu ainda não tenho ele feito aqui, mas é literalmente, novamente, você jogar essas informações para o nosso balanço. Como não foi dado nenhuma reserva ou nem nada desse tipo, eu coloquei aqui o nosso lucros ou prejuízos acumulados do período, mas é importante lembrar que essa é uma conta transitória, ou seja, ela, no balanço final, ela não vai existir. Beleza? Ela vai estar lá nas reservas de lucro, em qualquer outro lugar, mas não pode estar no nosso patrimônio líquido, beleza? Enfim, então a gente vai ir jogando as informações até encontrar o nosso resultado total. E aí você vai finalizar essa questão um tanto quanto grande, mas que dá para abrir a cabeça em relação a essa parte básica de contabilidade de custos, certo, pessoal? Enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí bem. Enfim, é isso. Não tem mais o que falar. Eu só espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários. Se vocês quiserem um material, eu estou vendendo material de contabilidade de custos, mas para estudo básico mesmo, por R$5 é mais uma quantia só para dizer, né?
que é alguma coisa. E eu estou atualizando até o final desse meu período, né? Ainda estou lá na universidade, mas estou trabalhando aí. Se você quiser esse material, deixa aí nos comentários que depois eu mando uma informação contigo, beleza? Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistirem. Deixem o like se vocês gostaram, se inscrevam no canal para mais informações de vídeos e tudo mais. E seguimos adiante aí. Falou, fui!